4. Bom dia, Casemiro Neto. Como é que você vai? Rapaz, que visita, doutor Iratã Vilas Boas. Você viu? Alto nível. E você falou, o Fabrício falou, e Iratã até, tem escola que está pressionando. Chamada reserva de matrícula. Reserva de matrícula, é mole. Você tem que reservar a matrícula por ano que vem. Imagina. É mole, rapaz. E a pressão é grande, viu? Sob ameaça de perder a vaga no ano seguinte. Não pode, hein? Complicado. Até falou que não pode, não. Qualquer coisa denuncia no PROCON. PROCON tá aí fazendo um grande trabalho. Parabéns também ao doutor Iratã Vilas Boas. Bom, vamos falar desse futebol. Vitória vai bater recorde de público no Barradão. Nesse momento, mais de 300 mil torcedores estiveram presentes no Santuário Rubro-Negro durante o Campeonato Brasileiro. É um recorde histórico. Rodolfo Rage explica mais pra gente. A torcida colossal que deu show ano passado no título da Série B segue colecionando números importantes em prol do seu grande amor, o Esporte Clube Vitória. Os pouco mais de 25 mil pagantes diante do Bragantino no último sábado ajudaram a impulsionar a marca de 328 mil pessoas no Barradão nesta edição de Campeonato Brasileiro. Uma marca histórica. Nos 15 jogos disputados, a ocupação média do estádio foi de 71,5%. O recorde de 2024 superou os números da Série A de 2010, ano do vice-campeonato da Copa do Brasil e do rebaixamento à Série B, quando foi assistido de dentro do Manuel Barradas por 297 mil pessoas. Ainda faltando 4 jogos para o final da competição de pontos corridos, a expectativa é que esse número ultrapasse os 400 mil pagantes. Para a próxima partida no Barradão contra o Fluminense, são esperadas 30 mil pessoas. Vai ser caldeirão fervendo para cima do time carioca, no intuito de conquistar os 3 pontos e se afastar da temida zona de rebaixamento. Jogo depois de amanhã e já, Casemiro, com mais de 20 mil ingressos garantidos. Ou seja, Mas ainda está sim, menos do que o jogo. um Barradão lotado. Tá menos ainda. Bateu no último jogo 25 mil e fração, quase 26 mil. Porém, a gente está na quinta-feira, né? Então a tendência é que a gente chegue na casa de quase 30. E o Bahia? Fiquei curioso de saber o Bahia. Vitória, Lá vem ele, 328 mil pessoas. Lá vem Casemiro, né? Ele sabe que a Arena Fonte Nova cabe mais gente, né? E o Bahia tem uma média de 36 mil por jogo, né? Então já ultrapassou a marca de 500 mil quase torcedores dobro, né? no Brasileirão. Quase o dobro. Mais de meio milhão. Vamos ali, 60% a mais. Eu quero é sorte pro Vitória. O Vitória tem que sair da zona de rebaixamento com urgência. E o Barradão é uma grande arma para isso. Olha que imagens maravilhosas do Barradão, no estádio que pulsa, que realmente empurra o Vitória rumo às suas vitórias, né? O Vitória aqui no retorno perdeu apenas uma partida no seu santuário e a média de público tem sido destaque. Caio Leone fala mais sobre isso. O Vitória viveu um momento de profunda crise. Ficou 5 anos sem disputar o Campeonato Brasileiro da Série A. Só foi voltar em 2024 após ser campeão do Campeonato Brasileiro da Série B, algo que ninguém acreditava. Mas antes disso, no Campeonato da Série C, de extrema dificuldade, com peças técnicas bem abaixo, o rubro-negro conseguiu a ressurreição após ter 2% de chance e se classificou para a fase final. A geração colossal entendeu que naquele momento merecia acreditar na equipe. Tinha que ter esperança de resultados maiores. E com isso, lotou o aeroporto de Salvador para apoiar a equipe nos confrontos que precisava da maior força possível para que os resultados acontecessem. O detalhe é que o rubro-negro fez 15 jogos no Campeonato Brasileiro da Série A no Manuel Barradas e levou 328 mil pessoas. Um recorde. Mais uma vez, o Vitória vai precisar de Mateuzinho, de Alejandro, vai precisar de Gustavo Mosquito, mas tem um detalhe importante. O número 10 e a faixa é o torcedor rubro-negro, porque mesmo nos piores momentos não largou a mão da instituição. Acredita na equipe e é um fator importantíssimo para que o Vitória tenha um 2025 maravilhoso. E esse maravilhoso é disputando o Campeonato Brasileiro da Série A, na elite nacional. Ele volta ou não, artilheiro, Fabrício? Volta, tem que voltar, né? O cara tem 20 participações em gols no Campeonato Brasileiro, não. No Campeonato Brasileiro são 7 gols e 3 assistências. Na temporada, que envolve Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, já são 13 gols e 7 assistências. Está aqui na tela os 2 retornos importantes que o Vitória terá para essa partida contra o Fluminense, depois de amanhã no Barradão. Alejandro volta ao time, titular absoluto, artilheiríssimo com os números que eu acabei
de trazer aqui. E o William Lepo, esse foi titular por muito tempo, mas depois teve uma contusão. O Cáceres acabou roubando, por assim dizer, a posição do William Lepo. Ele está à disposição de novo, mas há uma dúvida. Será que o Carpini vai manter o Cáceres ou vai apostar no William Lepo? Eu acho que é uma grande dúvida aí para o jogo de depois de amanhã. Partida importantíssima para o Vitória. Qual seria a sua? Eu iria de William Lepo. Eu acho que o William Lepo atinge picos maiores de performance. O Cáceres é mais linear. Se o Carpini no caso, quiser mais segurança, mais regularidade, é o Cáceres. Mas se ele estiver apostando em algo diferente, o William Lepo acaba trazendo esses ingredientes. Casemiro. Vamos falar do tricolor de aço, hein? É, rapaz, o Bahia que só joga na próxima segunda-feira contra o Vasco e tem elenco praticamente completo para essa partida, né, Rádio? Sétimo colocado da Série A com 46 pontos, o Bahia só volta a jogar na próxima segunda-feira às 9 da noite contra o Vasco da Gama. Para essa partida no São Januário, o tricolor terá o retorno do lateral direito Santiago Arias e do volante Caio Alexandre, que cumpriram suspensão diante do Cruzeiro. Com exceção do volante Rezende, que se recupera de uma lesão no pubis, Rogério Ceni não tem o que reclamar, já que terá todo o elenco à disposição para essa difícil partida no Rio de Janeiro. Vindo de derrota em casa para o Flamengo e empate no Mineirão diante do Cruzeiro, o esquadrão espera voltar a vencer para, quem sabe, retornar ao grupo dos 6 melhores times da competição. Tá aí, né? Só o Rezende não fica à disposição. Claro que o Rezende é uma peça importante, embora não seja titular, é um cara que sempre é utilizado pelo Rogério Ceni, então acaba fazendo falta realmente a ausência do Rezende. Porém, elenco praticamente completo, o Rogério terá suas melhores peças, né? Com exceção, lógico, do Rezende, para essa partida tão importante contra o Vasco na próxima segunda-feira, hein? O Bahia não joga nesse final de semana, o Bahia joga na sequência, segunda-feira, início da semana, encarando a equipe do Vasco lá em São Januário. Caio Leone falou sobre essa importância, né, do jogo entre Bahia e Vasco e também desse elenco que está praticamente completo à disposição do Ceni, né, Caio? Com todos os atletas à disposição, Rogério Ceni tem uma única baixa, o volante Rezende, que ainda tem problema no pubis, mas Caio Alexandre volta de suspensão e o Santiago Arias também. Se ele quiser modificar o cenário para agredir o Vasco, principalmente no contra-ataque, ele pode muito bem ter o Biel, que entrou muito bem contra o Cruzeiro e foi o principal jogador da equipe. Ele tem Everton Ribeiro, que esse não pode ser mexido, é o principal jogador da equipe, pode ter o Cauli também, mas no lugar de Everaldo, ele pode utilizar o garoto Lúcio, que vem fazendo boas atuações e quando entra tem decidido. O elenco do Bahia é um elenco farto quando o assunto é mudar as possibilidades. Então o Rogério Ceni precisa estar atento a isso. Acho difícil que o Rogério Ceni, nessa altura do campeonato, venha com mudanças que surpreendam o torcedor. Mas fica o aviso. O jogo contra o Cruzeiro demonstrou que quando ele trouxe Tassiano para ser um jogador como volante, soltou Biel pelo lado esquerdo e Luciano Juba com boas ultrapassagens, o Bahia por aquele lado foi muito perigoso. E pode explorar o lado de Paulo Henrique, que é lateral direito do Vasco. A zaga, com Vitor Gabriel e Léo, é uma zaga que em determinado momento demonstra lentidão. Cenários são os mais vastos possíveis. Cabe a Rogério Ceni sair do pragmatismo, da previsibilidade e entender que o campo tem gritado mudanças. Cabe a ele escutar. E nesse grito do campo, há um clamor pela permanência do Biel no time titular. Um abraço para cá. Agora, Fabrício, me fala o seguinte. Bahia e São Paulo, o jogo vai ser... Está confirmado na Arena já? Está confirmado. Existiu uma expectativa aí, uma tensão, porque a seleção brasileira joga aqui em Salvador no próximo dia 19 contra a equipe do Uruguai e a FIFA fica 20 dias com o estádio, né? Então, iria conflitar com a data de Bahia e São Paulo, que é no dia 5 de novembro, uma terça-feira. No entanto, houve a flexibilidade, a FIFA atendeu o pedido, Bahia e São Paulo ainda bem, está confirmado para a Arena Fonte Nova. 20 dias no estádio, é? 20 dias, é a FIFA preparando, né, para o evento, é um cuidado que se tem, mas a FIFA normalmente flexibiliza, então havia também essa expectativa de flexibilização dessas datas, e aí o Bahia vai poder jogar na Arena Fonte Nova. Se não pudesse, ia ser um problema. Eu jogaria no campo do Vitória, que é algo raro, jamais visto, né? Em Pituaçu não tem condições, teria que ir para Feira de Santana, Sergipe, então a logística iria ser muito complicado. O Bahia alegou esses argumentos, então por isso a FIFA atendeu e o Bahia jogará contra o São Paulo na Arena Fonte Nova, jogo no próximo dia 5, a terça-feira, e já com novidades. O novo check-in será implementado justamente nessa partida, não existe mais acesso garantido, existe prioridade no check-in. Tem uma explicação bacana numa peça publicitária divulgada pelo próprio Bahia.
Tô aqui pra te fazer uma pergunta séria, Diga. tirar todas as minhas dúvidas. Pode falar. Esse negócio de check-in vai começar quando? Rapaz, o check-in tá confirmadíssimo e ele vai começar no próximo jogo do Esquadrão contra o São Paulo. Mas me diga uma coisa, como é que eu vou fazer pra pagar esse tal check-in? Pronto, o senhor vai acessar o site da Ingresse de 3 formas. Ou direto no site, no aplicativo no seu celular, ou pelo portal do sócio, e aí você vai ser redirecionado para lá, ou pelo site da Arena. Vai pagar por lá mesmo, por Pix, crédito ou débito, e aí pronto, vai ter lá o seu comprovante que o check-in tá feito e vai acessar com sua carteirinha. Agora eu tenho uma preocupação na minha cabeça aqui. Eu preciso vir com quantos dias de antecedência pra poder fazer esse check-in? O senhor não precisa nem vir, o senhor faz lá de sua casa e vai abrir de 2 a 3 dias antes das vindas de ingresso, porque é óbvio que o sócio Esquadrão na Fonte sai na frente, então a gente quer que você faça sossegado o seu check-in antes do ingresso começar a vender. Mas ele continua aberto até o dia do jogo, até o momento do jogo. Aí a gente vai ter 2 modalidades de check-in. Lá pro seu brother, que é bermuda e camiseta, ele vai pagar 5% em todos os jogos ao longo do mês, não vai ter variação, beleza? Só assim? 5% do valor do ingresso do setor dele, só 5%, tranquilidade. Pra você, que é Esquadrão na Fonte Setor Norte, você vai pagar 15% do valor do ingresso no primeiro jogo, 10% no segundo jogo e 5% no terceiro jogo. Isso dentro do mês, viu? Virou um mês, zerou, começa de novo, é muito simples. Se você não puder ir pro jogo, até 24 horas antes da partida acontecer, você cancela no seu portal, tem lá um botãozinho que você vai clicar e você recebe o reembolso do seu check-in, beleza? Agora, se você pagar, não cancelar e não vier, aí também não tem como te ajudar, né, seu tripa? A gente não vai ter como te reembolsar dessa forma. Mas 24 horas antes do jogo, tá garantido seu reembolso lá no portal mesmo do site da Ingresse. Tá aí, né? O torcedor, né, ouvindo as explicações didáticas. O soldado Ademir Infante já fez seu check-in? No Barradão também, né? O check-in tem que ser feito com antecipação, inclusive, como a gente falou agora há pouco, 20 mil ingressos já garantidos justamente por esse check-in, Facilita, né? Que é feito de maneira antecipada, Vitória encarando o Bragantino depois de amanhã no Barradão. Vamos para os gols da quarta-feira, né? Que atropelo, viu? Botafogo aplicou 5-0 no Penharol pela Taça Libertadores da América. A gente vai com os gols na tela. Realmente um atropelo. O Savarino fazendo 1-0. Passe do Luiz Henrique. Que partida maravilhosa do Luiz Henrique, jogador de seleção brasileira. Olha o passe que ele dá entre as linhas. E o Savarino, que fez 2 gols ontem, fazendo 1-0 para a equipe do Botafogo. Segundo gol do Alexander Barbosa. O Igor Jesus colocou para o meio, briga dentro da área, Alexander Barbosa fazendo o primeiro gol dele com a camisa do Botafogo, ele que chegou nessa última janela de transferências, o Botafogo fazendo 2-0, levando o Engenhão à loucura. O Engenhão ficaria ainda mais louco com o gol do Savarino. 3-0 o Botafogo. Primeiro tempo foi muito travado, o Botafogo praticamente não teve oportunidades, o Penharol com muita catimba, não deixava o jogo acontecer, mas no segundo tempo deslanchou. Olha o quarto gol aí, que pintura, hein? Luiz Henrique, aquele mesmo que fez o gol da vitória da seleção brasileira contra o Chile, que deu 2 passes e fez gol na vitória da seleção brasileira sobre o Peru. Foram os últimos 2 jogos do Brasil nas eliminatórias. Luiz Henrique segue brilhando, fazendo o quarto gol do Botafogo. E aí o quinto do Igor Jesus, que também é jogador de seleção brasileira, marcou aquele primeiro gol contra o Chile no jogo de virada da seleção fora de casa pelo placar de 2-1. E aí temos praticamente uma final brasileira já na mesa, viu? Porque o Atlético meteu 3-0 no River Plate. Jogo da volta no Monumental de Núñez. O River Plate vai ter que dar 2-3 para conseguir forçar os pênaltis. Então acho que o Galo está praticamente na final. E o Botafogo com esse 5-0, como é que o Penharol vai reverter isso no Uruguai? É difícil. Não é? Praticamente impossível. Gol de pintura, como você falou, hein? Demais, Golaço. Luiz Henrique. Gol de videogame. De videogame. Tá jogando muito, né? E só para trazer uma outra informação, né? Pela Copa Sul-Americana, o Cruzeiro empatou com o Lanús dentro de casa em 1-1. Fernando Diniz muito pressionado, né? Ele ainda não venceu desde que chegou ao Cruzeiro, já são 6 partidas, então o torcedor cruzeirense pressionando o novo treinador do Cruzeiro. Jogo da volta será lá na casa do Lanús. Hoje tem transmissão ao vivaço aqui na sua TV Aratu, a partir das 9h15, a transmissão de Corinthians e Racing, também semifinal da Copa Sul-Americana, partida da ida na Arena Itaquera, a bola rola às 9h30, com a super transmissão da Aratu, narração do Kleber Machado, comentários de Mauro Betti e também de Nadine Bastos. A gente tem também Champions League, informação rápida, né? A gente trouxe ontem que o Vini Júnior fez 3 gols na vitória do Real Madrid sobre o Borussia pelo placar de 5-2. E ontem foi a vez do Rafinha. Rafinha, jogador de seleção brasileira, fez 3 gols na vitória do Barcelona sobre o Bayern pelo placar de 4-1. Muito se fala numa crise de geração,
mas os caras no clube estão arrebentando, então não tem crise de geração. O problema é que Pelo quando estão contrário, reunidos né? na seleção, não estão acontecendo. E por isso as críticas são bem justas. Reconhecimento facial das bets. Quem é de menor não vai mais poder jogar. É uma tecnologia muito parecida com a tecnologia de bancos. A gente vai com as imagens aí para a gente explicar direitinho para o nosso telespectador da TV Aratu. É a nova implementação do reconhecimento facial nas bets, né? Isso será implementado pelo Instituto Brasileiro de Apostas Responsáveis, né? E começou a fazer esses testes de reconhecimento facial nas plataformas de apostas online associadas. Essa tecnologia será praticamente idêntica à utilizada pelos bancos, que vai verificar automaticamente a autenticidade do usuário. Caso o cliente apresente qualquer problema ou inconsistência nos cadastros junto às plataformas, ele será imediatamente bloqueado e ficará sem acesso às apostas. Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, as informações que já constam no sistema do governo também nas instituições bancárias serão utilizadas junto com a autentificação, da biometria do usuário para mapear possíveis condutas não permitidas. Por exemplo, Cazé, Isso é bom, hein? o garoto estava jogando, o garoto de 14, 15, 16 anos pegava o dinheiro da merenda, o dinheiro da mesada, todo É o na vício, bet. né? É o É um vício. Tem que ter cuidado. Né? E vício começa desde pequeno, né? Tem que ter cuidado. Né? Se os pais não estão controlando, se as pessoas não estão se controlando, vem o Não governo vem, né? começa a controlar com esse reconhecimento. Volta amanhã, trazendo mais detalhes. Claro, aqui sempre bem no Campo antenado, do sabe Quarto. tudo. Um abraço. Todo meu mundo amigo. ligado mais tarde, em Corinthians e Racing, aqui na TV Aratu, a partir das 9h15. Tchau, gente.